Olá, boa noite. Venho aqui compartilhar um relato de um amigo próximo. O fato aconteceu em 1993, no interior de Goiás, em uma fazenda próxima à cidade de Itapaci. Meu amigo, que vou chamar de Henrique, tinha 20 anos na época e morava em um sítio com seus pais e 4 irmãos menores. O pai de Henrique trabalhava como capataz em uma fazenda maior, de propriedade de um senhor chamado Donato. Donato era um homem bondoso, sempre cuidando bem dos funcionários e suas famílias. Henrique e seus irmãos ajudavam o pai nas lidas do campo, desde cuidar do gado até plantar hortaliças. Apesar do trabalho duro, o ambiente na fazenda era tranquilo e a família de Henrique vivia em harmonia. Mas essa paz foi quebrada quando um irmão distante de Donato, que há muito estava desaparecido, retornou sem aviso prévio. Seu nome era Ismael. Era um homem reservado, de poucas palavras, que parecia carregar um peso invisível. Desde sua chegada, Donato parecia sempre tenso e preocupado, algo que não era comum em sua personalidade. As coisas começaram a ficar mais estranhas com a proximidade da Quaresma. Donato, que nunca fora um homem religioso, subitamente se tornou rigoroso em relação a certas tradições. Mandou reforçar as cercas da fazenda e pediu para seu irmão Ismael passar as noites em uma cabana isolada, fora das dependências principais da fazenda. Aquela cabana era velha, construída de madeira e praticamente abandonada. Mesmo sem entender os motivos, Ismael aceitou a decisão sem questionar. Quando a Quaresma começou, Donato proibiu todos de saírem de casa à noite e fez questão de alertar Henrique e sua família sobre os perigos de andar pela fazenda durante esse período. O pai de Henrique achou que isso era apenas superstição, mas, com o passar dos dias, começou a notar coisas estranhas acontecendo durante a noite. Os animais ficavam agitados, principalmente os cavalos, que relinchavam sem parar como se algo estivesse os assustando. Henrique e seu pai ouviram os ruídos das madrugadas e numa dessas noites tiveram que sair da casa porque algo estava atacando o galinheiro. Armados com uma enxada e um facão, eles se aproximaram prontos para enfrentar algum cachorro do mato. Mas o que viram era muito pior do que imaginavam. Diante deles estava uma criatura gigantesca, negra como a noite, com uma mistura de características que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Seus olhos brilhavam em um tom amarelo intenso, e o fedor que exalava era insuportável, como carniça apodrecida. A criatura parecia um cachorro enorme, mas suas patas eram grotescamente desproporcionais, lembrando os braços de um homem. Quando o pai de Henrique gritou para afastar o monstro, ele se ergueu nas patas traseiras, revelando uma forma ainda mais aterradora. Era como se um ser humano tivesse se fundido a um animal, criando algo que não deveria existir. Sem pensar duas vezes, pai e filho correram de volta para casa e se trancaram, enquanto a criatura rosnava do lado de fora, arranhando a porta com suas garras enormes. Na manhã seguinte, Henrique e seu pai relataram o ocorrido a Donato, que ouviu tudo em silêncio. Ele parecia saber mais do que estava disposto a contar. Mesmo assim, pediu para que eles não saíssem mais de casa à noite, independentemente do que ouvissem lá fora. Durante toda a Quaresma, os ataques da criatura continuaram. Animais foram encontrados mortos, mas o mais estranho era que o monstro não os devorava. Ele apenas os matava, como se estivesse marcando seu território. Certa noite, o caos tomou conta de vez. O recém-nascido da família de Henrique começou a chorar, e isso pareceu enfurecer a criatura. Ela rodeou a casa, uivando e batendo contra as paredes com uma força descomunal, como se quisesse derrubar tudo. O pai de Henrique trancou a esposa e os filhos mais novos no quarto e, determinado a proteger sua família, preparou-se para enfrentar o que quer que fosse aquela coisa. A porta da frente começou a ceder sob os ataques da criatura, e quando parecia que tudo estava perdido, tiros ecoaram pela noite. O monstro fugiu, deixando para trás um rastro de destruição. No dia seguinte, Donato chamou Henrique e seu pai para uma conversa séria. Foi então que a verdade veio à tona. Ismael, o irmão de Donato, era o responsável pelas atrocidades que vinham acontecendo. Desde a infância, ele carregava uma maldição que o transformava naquela criatura horrível durante a Quaresma. Donato explicou que tentou protegê-lo, mas sabia que Ismael não tinha controle sobre o que se tornava. Com dor no coração, Donato pediu para que Henrique e sua família deixassem a fazenda, oferecendo-lhes uma quantia generosa em dinheiro para começarem uma nova vida longe dali. Henrique e sua família saíram da fazenda naquele mesmo dia,
deixando para trás quase tudo o que possuíam. Anos depois, Henrique soube que Ismael havia sido encontrado morto em um córrego, com marcas de tiros e golpes de facão pelo corpo. O ciclo de terror finalmente havia chegado ao fim. Mas a lembrança daquela criatura e das noites sombrias na fazenda permaneceriam com Henrique para sempre. Esse relato é uma lembrança que meu amigo Henrique compartilhou comigo e ele autorizou que eu contasse aqui. Obrigado por ouvirem e espero que essa história sirva de alerta para aqueles que subestimam as lendas e maldições que ainda rondam nossas terras.